o capítulo 36 desse livrinho Caminho, Verdade e Vida. Aliás, esse livrinho é maravilhoso. Ele tem 180 lições de como viver melhor aqui na Terra. Para nós, os encarnados, e também para os desencarnados. O que fazer e o que não fazer quando a gente está aqui. E o capítulo de hoje fala em heresias. Às vezes a gente já ouviu a palavra, mas não sabe o que significa. Heresias, ou um herege, é aquele que não respeita as regras da religião. É aquele que diz, não quero isso aí, vou saltar fora, vou fazer minha vida como eu quiser, não quero, não gosto, não faço, nem me fala disso, um herege. Algumas religiões jogam os hereges lá para o fim do universo, dizem, vocês não merecem viver. E aqui, Paulo de Tarso nos traz uma lição sobre as heresias, que são os atos que praticam os hereges, e sobre os hereges. Paulo, vocês lembram, né, do Paulo? Aquele que fez a maior transformação da vida, que a gente tem notícia de alguém que transformou em uma existência, transformou a sua índole, foi Paulo. Então ele é o único que tem propriedade e direito de falar sobre um herege, porque ele era um e forte. Ele perseguia os cristãos, ele matava, ele era cruel, ele fazia de um tudo. Então ele era um herege. E aqui ele está falando o seguinte: e até importa que hajam entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. Por que ele escreveu isso e botou numa carta lá para os coríntios? O Paulo, quando ele descobriu Jesus, quando ele entendeu a verdade, quando ele viu que ele que estava errado, quando ele entendeu que todo aquele poder, aquela superioridade que ele tinha não valia nada para a vida dele, que ele sofria, que ele tinha falta de amor, quando ele percebeu que Jesus estava certo e que os cristãos estavam certos e que o amor realmente é o que mais importa, ele decidiu, chega para mim, eu vou mudar, eu vou me transformar. E quando ele resolveu se transformar foi muito difícil, porque ele era muito poderoso. Quando a gente é um qualquer no meio da multidão, a gente resolve mudar e mal a família da gente fica sabendo que a gente mudou. Acontece que quando a gente é muito poderoso, quando a gente é famoso, quando a gente é conhecido em tudo quanto é lugar, não é bem assim para mudar. As pessoas olhavam para ele quando ele tinha mudado e diziam, ficou lelé, bateu a cabeça quando caiu do cavalo lá. Lembram? Ele fez a mudança dele quando ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo, ficou lelé, largou tudo, porque a primeira coisa que ele largou foi aquele manto. Naquela época, as pessoas, a função delas na sociedade era medida pelo manto. Então, se era vermelho era uma coisa, se era azul era outra. E ele era poderosíssimo. A primeira coisa que ele fez foi tirar o manto. Não quero mais esse poder. Depois, ele começou a trocar a forma como ele tratava as pessoas. E aí começou a dar confusão. Todo mundo olhava para ele e dizia, tu quer mesmo que eu acredite que tu não mata mais os cristãos? Tu quer mesmo que tu acredite que ontem tu era ruim que uma peste e hoje tu é o bonzinho que quer ajudar? Ah, tá, que eu vou acreditar que você fez isso. E ele fez. Então, ele falando sobre o herege, quando ele começou a mandar as cartinhas, na época, ele passou a vida inteira ensinando o que ele tinha aprendido sobre o amor, sobre a transformação, sobre a vida pessoal, sobre a presença do Cristo. Ele passou a vida fazendo isso. Só que chegou uma época que ele não conseguia mais caminhar. E era tudo a pé. Não tinha nem como mandar um mensageiro, nada. Tinha que ser ele pessoalmente. Quando ele não conseguiu mais, a própria espiritualidade deu a ideia para ele. Escreve cartas, Paulo. Mandem cartas para esses lugares que você já foi, porque onde ele ia ensinar sobre Cristo, ele ia várias vezes. Ele ia lá, é como se ele organizasse os centros, os grupos de estudo. Em cada cidade ele tinha um grupo de estudo e ele ia periodicamente lá. Quando ele não conseguiu mais, começou a mandar as cartinhas e esses grupos continuavam se reunindo, pegava a cartinha, olha, Paulo mandou uma cartinha. E essa aqui é uma das frases que estava em uma das cartas que ele mandou para os coríntios, que era um povo. E provavelmente eles tinham escrito para ele, Paulo, tá muito difícil, tem muita gente que não acredita no Cristo, essa gente joga pedra em nós, eles riscam, eles picham, sei lá, tô inventando coisas assim que aconteceria nessa nossa época. Mas era quase a mesma coisa que acontecia antes. Os hereges, as pessoas que não acreditam, ridicularizam a nós e as nossas famílias. É muito difícil a gente ser cristão por aqui. Então ele deve ter escrito essa frase para consolar aqueles lá,
para dar um alerta para eles. E esse alerta está sendo trazido hoje para nós aqui. O que ele disse? É importante que hajam os hereges, que haja heresias. E aí a gente pensa, mas por quê? Seria tão bom se todo mundo acreditasse, se todo mundo visse o que a gente já vê, se todo mundo sentisse o que a gente já sente quando vem aqui no centro. E ele disse que é bom que haja heresia, por quê? Porque assim os sinceros se manifestam. Porque a maioria de nós, quando a gente faz a nossa transformação, quando a gente muda, quando a gente quer o melhor, a gente começa a ficar caladinho. E aí sabe o que acontece? O bem silencia e o mal ataca. Quanto mais o bem se diminui, mais o mal se sente orgulhoso e vai avançando. O mal é audacioso. E Paulo naquela vez disse para aquele povo, diz, assumam as suas posturas. É bom que exista um herege que vai ali bater boca com você, ou que vai fazer você pensar. Porque se todo mundo pensa igual, vai ficando todo mundo na mesma. Quando tem um que diz assim, não acredito, você vai se esforçar para mostrar para ele. Você vai tirar esse pensamento da caixinha que você tinha guardado e você vai ser uma criatura melhor. Você vai falar mais, você vai agir mais, você vai dar mais importância. E muitas vezes, quando você é chamado a dar um esclarecimento, uma ajuda, quando alguém conta com você para alguma coisa, você não está sozinho. Tem o teu anjo de guarda, tem guias espirituais e tem a espiritualidade que muito ajuda quem está ajudando. Até aqui entendemos? Tem coisas, já deve ter acontecido com vocês. Tu vai ajudar uma pessoa na boa vontade, assim. Tu vai lá para ajudar, ela tá chorando ou ela tá com um problema sério, você vai ajudar. As coisas que você vai falando, você mesmo não sabia para si. É o momento que você está recebendo aquela intuição para ajudar a pessoa. Já aconteceu com vocês? Ergue a mão para mim. Se já aconteceu. A gente nunca está sozinho. Daí a gente pensa, nossa, se você for analisar o que você disse, você vai pensar, nossa, isso serve para mim. Muitas vezes a pessoa que trabalha aqui no centro no atendimento fraterno recebe pessoas com um problema igualzinho, problema igual que tem na sua vida. Ah, é um problema com o filho é assim, assado, a pessoa chega ali, conta. Você está ali no atendimento fraterno, você vai recebendo a intuição e conta para ela. Só que aquele contar para ela, ajudar a vida dela, está ajudando a tua também, porque serve para ti também. E isso em vários lugares, até fora do centro, quando você está ajudando na vida normal, você recebe. Então é isso que o Paulo estava falando para eles. Não fica chateado se a pessoa está ridicularizando você, ou porque você gosta de vir aqui, ou porque você estuda, ou porque você de uma hora para outra ficou beata. Eu ouço isso. Ai meu Deus, que beatice! As pessoas acham assim, olham para nós até de um jeito estranho quando a gente muda. Olhavam para o Paulo também, você imagina? Se o homem era rico, poderoso, tinha de tudo, acesso ao imperador. De repente ele resolve ser um Zé Ninguém, andar de pé no chão, sem poder nenhum, tirou a capa, vivia de doações. O que as pessoas iam pensar? Ridicularizavam ele dia e noite, jogavam pedra nele, cuspiam nele. Conosco acontece também. E o que ele está dizendo? É bom que haja os hereges. Primeiro, porque estimula você a ser melhor. Segundo, porque estimula você a pensar mais, ajudar mais, ser exemplo. E terceiro, ele vai contar aqui. Coitado do herege. Ele ainda não sabe o que você já sabe. Você já foi um desses antes. É uma infância espiritual. É a pessoa que desconhece. Por que você vai jogar pedra numa criança? Pense bem, se a criança não sabe, se ela está no pré-escolar, por que você vai criticar e judiar dela? Um herege, a pessoa que não quer saber de religião, de transformação pessoal, que não quer saber de reforma íntima, que Deus que me livre de falar disso, ela ainda é infantil, ela ainda está no estágio inicial do aprendizado, ela tem tanto a percorrer. Por que você vai criticar e ficar chateada com ela? Olha o que o Emmanuel escreve sobre essa frase de Paulo. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas, porque normalmente ele não quer nada com a vida espiritual, porque ele é materialista. Mas a gente já foi, até bem pouquinho tempo atrás. Sabe porque a gente já sofreu mais e resolveu buscar ajuda e entendeu. Ah, é mesmo. É mesmo, tanta coisa caiu a ficha quando a gente começou a estudar, quanta coisa fez sentido para nós, que para eles ainda não fez.
Então seja gentil com eles, fale livremente os materialistas, que ninguém se insurja contra aqueles que duvidam, contra os que são descrentes das verdades. Por que você tem que ficar com raiva deles? Se você já está aqui, você já é. Lembra que Jesus falava? Aqueles bem-aventurados, bem-aventurado quer dizer feliz, né? Se você já é um feliz que está aqui, por que você vai criticar aquele que ainda nem tem condição de buscar ajuda? Aquele que ainda está lá, você ainda diz assim, meu Deus, se ele quisesse, ele podia. Porque se eu posso vir aqui, por que ele não pode? Não consegue, não consegue. Ainda não tem na cabeça essa decisão. Ainda não sabe o que é bom. Ainda está errando, ainda está fazendo o mal contra si mesmo. Por quê? Tudo que a gente faz é para nós. Está fazendo bem? Está fazendo para si. Está fazendo mal? Está fazendo para si. Está enganando alguém? Está enganando para si. É sempre para si. Sempre a nossa conversa entre nós e Deus. Não tem nada a ver com os outros. Ah, mas eu sou voluntário, que bom, que ótimo para você. Aqueles ali recebem a ajuda que você dá, mas quem recebe o grosso do pagamento é você. Até aqui entendemos? Vamos adiante? Pois é, Paulo diz, ele escreveu esse versículo, Emmanuel coloca, sob profunda inspiração. Pense bem a força que ele ganhava da espiritualidade para ele não desistir. Pense bem. Até a família dizia para ele assim, ó, ai, que ridículo, que vergonha de você. Ele chegou a trocar o nome. Lembra? Ele era Saulo. Ele chegou a trocar o nome. Tudo bem, eu não quero mais envergonhar vocês. Eu troco o meu nome. A partir de agora eu sou Paulo. A pessoa chegou a romper com as suas origens para que os outros não sofressem. Então ele recebia muita inspiração para ele continuar firme no propósito. Peça inspiração para você também, para que você não tenha raiva daqueles que estão falando mal, para que você não fique na hora de conversar, na hora de defender. Você não precisa defender o espiritismo, mas você não pode deixar a mágoa, a dor, a raiva, o rancor entrar em você. Não é para isso, porque quando entra a raiva, o rancor, o obsessor entra junto e ele vai minando as tuas forças. O obsessor não cria nada contra você, mas ele aproveita o que já tem em você. Então ele pode produzir pequenos fatos, pequenas discussões para você se enfurecer, e aí enfurecido você fica frágil, e fragilizado ele consegue agir melhor. Então não caia nessas armadilhas, não fique com raiva de ninguém. Não fica querendo fazer profecias, não fica querendo converter as pessoas. Não há necessidade. Cada um vai encontrar o seu caminho no tempo certo. Você não precisa converter a tua família inteira para o espiritismo. Não há necessidade alguma. Mude você. Que eles vendo a tua mudança, quando tiverem em sofrimento, porque só no sofrimento que a gente muda, quando eles estiverem em sofrimento, eles vão procurar. Cada um procura o seu caminho. Você pode sim oferecer ajuda quando for procurado. Você não precisa impor nada. Você pode rezar por eles em silêncio. Você não precisa ir lá na casa deles, agora nós vamos fazer o evangelho no lar, agora a partir de hoje. Você não impõe nada para ninguém. Nem Cristo impunha nada para ninguém. Ele simplesmente rezava, conversava com as pessoas. Não existe uma passagem nesses evangelhos todos que diz Jesus arrebatou todo mundo, pegou todo mundo, levou para lá. Não existe isso. Nem tente, não faça, porque não é assim. Viva, aprenda, transforme a tua vida, faça em você, que você vai vendo que devagarinho as pessoas vão se transformando. Emmanuel coloca que os que condenam os desesperados da sorte não estão pensando sobre o amor divino. Não é assim. Deus é pai de todo mundo. E é colocado assim para que a gente entenda, porque de verdade é um pouco diferente. Deus é tudo, só que a gente não consegue entender, né? Então a gente precisa que Deus seja mais ou menos uma pessoa, não é assim? A gente imagina que Deus é um ser muito bom, então para ficar mais fácil. E a gente coloca, desde o tempo de Jesus, ele coloca Deus como um pai. Só que às vezes a gente não se dá muito bem com o pai, aí fica difícil de entender Deus como um pai bom. Na realidade, outro dia eu ouvi uma explicação que eu achei fantástica, que quem sabe possa nos ajudar um pouco a entender Deus. A explicação falava assim: Deus é o mar e nós somos os peixes. Aí tem peixe que se rebela e diz: eu não quero Deus, e
salta do mar. Só que ele não tem a menor condição de viver fora de Deus. Se Deus é um mar e o peixe salta do mar, o peixe não respira o oxigênio aqui da nossa atmosfera. Ele precisa voltar para a atmosfera cheia de água, porque ele não consegue viver fora disso. Deus é a nossa substância. Deus é o ambiente onde a gente vive. E ele diz, não saia, porque ele sabe que tu vai morrer sem ele, porque ele é o todo. Mas a gente diz, não quero saber, nem me fala disso, eu quero sumir daqui, não quero saber de Deus. Sofre, sofre, sofre. O que Emmanuel coloca, por que você vai criticar a pessoa que está doente? Porque quem não acredita em Deus, quem não quer a presença dele, quem está do outro lado, está doente. Porque não existe outra possibilidade. Se você quer viver bem, se você quer ter saúde, quer ter paz, quer estar aqui feliz, que é o que a gente busca na vida inteira, a gente busca felicidade. Se você quer isso, não existe isso sem Deus. Quem está fazendo aquele esforço enorme para fugir de Deus é o peixe que está saltando da água. Ele vai voltar ou vai morrer. Entendemos? É dramático, mas é verdadeiro. Adoce o teu coração. Claro que nós que já estamos aqui, já passamos pelo sofrimento, já fomos o peixe que pulou, já somos o peixe que voltou, já estamos entendendo, a gente se debate um pouco, mas a gente está entendendo. Nós estamos vivendo e sorvendo desse todo que é Deus. A gente já está aqui. A única coisa que Paulo está dizendo é, não precisa criticar quem está saltando para fora do mar. Não precisa criticar quem não quer Deus. Não precisa. Simplesmente mantenha a tua força ali. Não abale a tua fé. Ai, por causa dele, ele é importante para mim, mas por causa dele eu não vou mais acreditar. Vai! Você já fez a tua transformação. Você já está vendo como é bom estar no bem. Você já sente na tua vida as manifestações do bem. Você já sabe como é bom. Você sabe como você se sente bem quando lê, quando faz o bem, quando vem aqui. Você sabe como é que você se sente? Como é que você se sentia antes? Não é por causa da casa espírita, é o bem. Qualquer religião faz isso, qualquer religião. Aliás, você sabe o que significa religião? Religião é da palavra religare, é unir de novo com Deus. É só uma forma que a gente acha de se unir com Deus. Tem pessoas que não precisam de religião, já se unem com Deus, já entendem Deus de uma outra maneira que não precisa nem de religião. Nós ainda precisamos, a gente ainda precisa estudar isso. A gente precisa da historinha, a gente precisa do romance. Eu adoro os romances espíritas, fazer a gente entender tão bem. Que seja assim, fique na tua religião. Não tenta converter o outro. Se o outro está bem feliz lá na maneira que ele achou de se religar com Deus lá na outra, deixa. Que mania que a gente tem de querer mudar a vida de todo mundo. Mude a tua, faça você para si, faça dentro da tua casa. Dê uma orientação pro teu filho. Agora também não vai fazer o contrário, né? Eu vou deixar, quando meus filhos crescer, que eles vão escolher o que eles vão ser. Não, você tem que dar uma orientação. Você é espírita, você dá a tua orientação. É isso que você acredita. Quando ele crescer, se ele quiser mudar, ele vai atrás da dele. Mas quando ele é o barro molinho, a argila fresca, como Jesus falava, é obrigação tua dar o caminho de qualquer coisa. Você não ensina ele a usar garfo e faca, não ensina ele a pegar o ônibus, não ensina ele a conviver na escola, tudo você ensinou. Por que não ensina ele a se ligar com Deus? Mas é porque meu marido é de outra religião e eu sou da... Ensina as duas, uma hora ele vai decidir. Agora deixar sem, com essa desculpa que ele decide depois, você está sendo negligente. Até aqui entendemos? Olha, eu acho que Emmanuel escreve as coisas de uma maneira tão bonita. Olha o que ele falou. Quem não acredita em Deus está doente. Nessa condição de doença, a palavra dos desesperados é sincera. Porque ele vai falar, eu não quero, eu não acredito, ele está sofrendo. Já dá para ver que ele está sofrendo. Ele é rebelde desse jeito porque ele está sofrendo. A palavra dele é sincera, por partir de uma alma vazia. Gente, se você já conseguiu encontrar um lugar para si, eu gosto do espiritismo, eu gosto dessas histórias, eu gosto de entender, eu gosto de saber o porquê das coisas, eu gosto de ter a minha dúvida sanada, eu gosto.
Então você já está mais feliz do que ele. A tua vida já está mais cheia do que ele. Quando acontece alguma coisa, você já tem essa condição de pensar tudo está certo. Tem hora que a gente se rebela e não quer acreditar. Mas de verdade, se tu for consciente mesmo, sabe que tudo está certo. Que o RH divino não erra, não tem erro. Se aquele filho difícil veio na tua casa, é porque você deve para ele. E você tem condição agora de ajudar. Se você foi traído, porque você precisa desse aprendizado. Se você está sem dinheiro, porque você já abusou da grana. Dá para entender? Não existe erro no RH divino. Todas as coisas que estão na nossa vida são nossas. Essa é uma certeza que o Espiritismo dá e é uma força. Outro dia eu ouvi uma postagem assim... tudo que você faz é teu. Isso te conforta ou te assusta? Porque a pergunta, se tu tá aprontando ainda, vai te assustar? É meu, é? Tem alguém vendo? Tem, tá tudo escritinho lá. O que você faz 24 horas do teu dia, até o que você pensa nas 24 horas do teu dia, é teu. Se você diz assim, ai, todo dia eu tô cansada, tô desanimada, parece que a vida não rende, né? Você tá acumulando aquilo ali na tua existência, você está produzindo, é teu. Aliás, você mora no meio das tuas emanações. Sabe o que é emanação? É o que você emana. Sentimentos, sofrimentos, palavras, palavrões, gestos, fofocas, raivas. Você mora bem no meio disso. Aí não adianta dizer, mas quando ela vem aqui na minha casa eu fico péssima. Não, você mora já no meio do que você está emitindo. Você mora no meio das tuas emanações. Se você reclama que está cansado, se você reclama que as coisas não dão certo para você, se você reclama que tudo é azedo, pensa bem, mas pensa sem máscara, sem querer enganar ninguém, pensa só para si mesmo. Você está fazendo certo mesmo? Porque quem está fazendo certo está feliz. Quem está bem felizinho vivendo na sua vida, está fazendo bem, está rezando, está pensando bem, está ajudando os outros, está ajudando a si mesmo. Não está julgando, porque quem está apontando o dedo para o outro e julgando e fofocando, né? Está vivendo no meio dessa balbúrdia toda. Se você está reclamando de como está a sua vida, em primeiro lugar, o que você está emanando nessa vida? O que você está emitindo para o universo? Quem que você está atraindo de amigo? Mas nem amiga eu não tenho. Tem. Por mais que a pessoa diga, eu tô sozinha, não consigo, a minha vida é uma solidão. Ninguém está sozinho, ninguém. Primeiro porque tem um anjo de guarda. Marcou uma encarnação, a encarnação se realizou, você nasceu, você está encarnado, tem um anjo de guarda. Então você já é 2, nunca você é 1, não existe isso. Você já é 2 desde que nasceu. Além desse 2, os obsessores, que você vai juntando por aí. Aqueles que são teus amigos de outras datas, aqueles que você vai angariando agora, pelas coisas que você pensa, pela maneira como você age, e ali você já é multidão, você é sempre galera. Então não vem dizer que você está sozinho, nunca é sozinho. Sendo assim, pense bem o que você está atraindo, que amizades são essas que você busca para si. Aí a pessoa diz, mas meu marido me trai e eu sou ciumenta, e você continua ali, naquele vício do ciúme, do apego, você continua nessa loucura, você não vai sair nunca. Está na hora de sermos conscientes, como Paulo falou aqui. É bom que tenha um herege, que olha para você e diz, não é bem assim. E aí ele te obriga a tomar uma decisão, te obriga a ser mais sincero. Quando a pessoa está passando a mão na cabeça, você fica ali naquele mar de vitimismo, no mar da tristeza, porque a minha vida é assim mesmo. A pessoa, ai, coitadinho, tu não sai do buraco. Aí vem um e te diz umas verdades, sai disso, para com isso, fica só na dependência, né? Te fala umas verdades. Naquele momento ele é o herege para você. Ele está te mostrando as verdades, está te fazendo, está te obrigando a sair do buraco que você mesmo se enfiou, sabe? Muitas vezes você não precisa nem de obsessor para se enfiar num buraco. Você vai porque quer. Mas se joga lá dentro. Eu estou falando você, mas serve para mim também. Porque claro que todos os dias a gente tem um monte de decisão para tomar. Todos os dias a gente decide se vai se irritar ou se não vai com alguém. Se vai ficar deprimido ou não vai com a frase que a pessoa falou. Se vai se sentir mal ou não porque a pessoa olhou para você e disse, nossa, como você engordou. Fala isso pra mim, eu já vou pro buraco já sozinha, não preciso nem do obsessor. E várias outras coisas que acontecem com a gente. A pessoa diz, o quê? Tu não
conseguiu. Ai, fulano, Beltrano, Ciclano, tudo conseguiu, tu não conseguiu, pronto, lá vai você, se joga sozinho pro buraco. Não é assim? Tem tanta coisa que a gente não precisa de obsessor nenhum para acabar com a nossa vida. A gente já acaba sozinho mesmo. E dá-lhe pensar, e dá-lhe pensar, e dá-lhe pensar. E aí pensando, você vai atraindo mais obsessores. Eles dizem, você pensa assim também? Eu também penso. Vou ficar contigo. Gostei do que tu pensa. Dizem que tem um monte de umbral, um monte, de tudo quanto é tipo. Tem umbral de todas as cores. Que são, lá nesses umbrais de todas as cores, moram as pessoas que pensam igual. Então tem um umbral do ciumento, tem um umbral do fofoqueiro, tem um umbral do mentiroso, tem um umbral do viciado nisso, naquilo outro. Cada um tem o seu umbralzinho, o nosso está reservado. Se você não quer ir para o umbral, está na hora de começar a pensar melhor. Sair desse buraco sozinho. Porque nesse buraco que você se enfia em vida, você vai se enfiar em morte. E mais, aqui você vai porque quer. Se joga lá dentro. E quando você desencarnar que não tem mais o corpinho, você é atraído para lá. E aí é mais difícil de sair. Quando você é atraído, é como se você fosse sugado, sabe? Daí não consegue sair de lá. Quando a gente lê essas obras espíritas assim, esses romances, quem já leu romancezinho? Quem gosta? Ui, mas é bom, né? Vendo as historinhas, é tão bom ver a teoria nas historinhas. Nesses livrinhos todos falam que daí a pessoa desencarnou e foi para um umbral e não consegue sair. Daí a gente fica pensando, por que não sai, gente? A gente é espírita, né? A gente sabe. Se caiu lá no umbral, o que tem que fazer? O que tem que fazer se for para um umbral? Ai, não consegui ouvir, gente. Fala pra mim, o que tem que fazer quando caiu lá no umbral? Pedir ajuda, faz um pensamento, ergue o braço e diz, eu quero sair daqui, pensa em Jesus, pensa no bem, qualquer coisa faz sair do umbral, qualquer coisa boa. Mas por que a pessoa não sai? Por que a pessoa fica 30 anos, 40 anos no umbral? Porque não quer mudar o pensamento. Continua lá, se aquele desgraçado me traiu, se não fosse aquele lá batendo no meu carro, não tinha morrido, se... Fica ali, ó, focado na desgraça. E focado na desgraça não sai. Então aprenda agora em vida a sair do buraco, para quando em morte, você já está bem espertinho para sair. Entendemos? Porque você pensa que vai ser muito diferente a tua vida quando morrer? Não! Você acha que você vai se tornar assim, uma criatura iluminada porque morreu? Não! Você vai igualzinho tá agora, um pouquinho pior. Porque sem o corpinho, a gente é mais atraído para aquilo que a gente pensa. Então aprenda a pensar melhor. Aprenda, como Paulo disse aqui, ó, não critique o herege. Observa que ele é doente e não seja tão doente quanto ele. Aprenda você a melhorar a tua vida. Aprenda você a sair desse buraco que você se enfia. Aprenda você a ser melhor. Mas não é eu ser melhor para dizer, eu sou muito melhor que ela. Meu Deus, como eu sou melhor que ela. Não. Aí pronto, já vai para outro buraco, da vaidade. Saia desses buracos. Faça para aprender mesmo, para quando você desencarnar. Porque, eu não sei se contaram para vocês, mas todos nós vamos desencarnar. Todos. Mas não é ao mesmo tempo. Vai ser assim cada um no momento. Tomara que quando você desencarne, você já esteja preparadinho nisso. Já não esteja tão apegado às coisas. Porque se você for apegado, vai ser difícil desligar você. E aí você fica ali, grudado naquilo que você era apegado. Se era o corpinho, tu fica junto do corpo, degradando. Se era a família, tu volta lá e fica incomodando os teus e nem sabe que morreu. Se era o dinheiro, tu fica lá, cadê o meu dinheiro? Esse dinheiro é meu. Se era a casa, se era os bens, tu fica junto. E o pior, tu nem se liga que morreu, por mais que você seja espírita, tá? Assim, ó, de espírita em umbral. Assim. Vai ver, existe um umbral dos espíritas, né? Tomara que a gente não se encontre lá. Enfim, gente, muito simples, né? Mas difícil de a gente entender, porque quando nós estamos encarnados, a gente faz isso. E a gente, quer dizer, quem não acredita em Deus, quem não acredita no Cristo, quem ridiculariza a religião, tá errado. Tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. Nós que estamos dentro deveríamos ser os mais dóceis de entender quem está fora. Nós deveríamos ser os mais compreensivos com esses que não entendem ainda, por saber que o caminho deles é mais comprido que o nosso. Nós deveríamos. Agora, não é assim, eu entendo o que tu tá passando, tá? Eu já tô bem mais elevada que você, então eu vou te dizer, tu vai sofrer mais um pouco. Não é pra isso. Não é pra evangelizar a pessoa, não. É só pra entender dentro do teu coração
que ela não merece que você critique ela e que você não merece entender a crítica que ela está fazendo para ti como certeira e está te atingindo. Ai, foi com uma faca como ela me atingiu. Não. Entenda, seja mais elevado, entenda. Você já aprendeu isso, o conhecimento é teu, é você que já fez a evolução, é bom para você. Porque nós duas vamos desencarnar em épocas diferentes, em tempos diferentes, tomara que a gente não se encontre no umbral, cada uma por si. Então é assim para os pais da gente, para os irmãos da gente, para a família da gente que critica, para o pessoal do trabalho, para todo mundo. Cada um a sua obra, entende? Qual foi a tua obra aqui encarnado? A tua obra vai dizer onde é que você vai parar. Ah, mas eu sempre fui espírita, eu mereço um lugar super bom. Tomara mesmo. Porque, ó, cheio de gente espírita, palestrante espírita, dirigente espírita, organizador da casa, sabe que tem tanta gente que organiza a casa, né? Tanta gente que trabalha anos e anos e anos, que vai para o umbral do mesmo jeito. Porque fez pela casa, mas não fez por si. Fez ali pelaquela obra material, mas não conseguiu fazer para sua vida. Não mudou aqui dentro. Vai para o umbral do mesmo jeito. Porque lá não interessa o que você tem, o que você construiu, teu sobrenome, não interessa nada disso. Interessa o que tem aqui dentro. Já evoluiu? Não evoluiu. É isso aí que vai valer. A obra que você fez com amor, não a obra que você fez para se aparecer. Vale só o teor. O teor, o suprassumo, a essência. Vale só a essência. Vocês já ouviram falar num livro que chama Voltei? Já? Espetacular. Espetacular o livro. A gente já começou a ler 2 vezes e a gente não passa do primeiro capítulo porque é chocante. É um espírita muito renomado, trocentos anos de espiritismo, abriu casas espíritas, era dirigente espírita, palestrante espírita, todas espírita, a vida inteira no espiritismo. Desencarnou, teve doença, assim, foi as doenças que a gente acha assim que vão melhorando a pessoa. Ele passou por todo o processo de doença e ele diz: não valeu nada, não aprendi nada. Não aprendi quando estava trabalhando, não aprendi quando fiquei doente, não aprendi quando desencarnei, fiquei no umbral. É bem chocante o que ele fala. É assim mesmo. Daí ele ainda diz: é de lá que eu tirei isso. Não adianta você fazer assim para fora. O que adianta realmente é você fazer para dentro. O que realmente mudou no teu coração? Você deixou de ser vaidoso? Ou diminuiu a vaidade? Deixou de se achar superior aos outros? Ou diminuiu isso ali? Diminuiu a raiva que você sente? As coisas têm que diminuir. Aliás, é para isso que serve um espírita, né? O que diferencia um espírita de uma outra pessoa? O esforço que o espírita faz em vencer os seus próprios maus pendores. Não é em se aparecer para os outros, é vencer os próprios maus pendores. Então faça isso. Simples, mas difícil. Entendo muito bem. Olha, Emmanuel termina assim: muitos infelizes nos atacam e os seus esforços inúteis redundam em bênçãos para todos. Por que ele falou isso? Porque muitas vezes a pessoa que está atacando está te forçando a ser melhor, está te mostrando um defeito, está te estimulando a melhorar, está realmente fazendo com que você faça a tua evolução. Um vizinho barulhento te obriga a ter mais paz, a não ser que você se rebele contra ele, daí estragou tudo. Porque todas as coisas que acontecem para nós servem para o nosso aprendizado. Se você se rebela e não aprende, vai acontecer de novo até você aprender. Se você aprende, foi bom. Então, para isso que é bom ter os hereges, ter as heresias, para que te estimule a realmente botar em prática o que você aprende aqui. Sabe? É como se fosse um curso técnico. Como se fosse um curso teórico. Você vem aqui e aprende a teoria. E a prática você vai fazer na tua casa, vai fazer no teu trabalho, vai fazer na tua vida. Não adianta você vir aqui e ficar ótimo na teoria, mas na prática nojo. Não adianta você ter certificado. Um dia houve uma história muito engraçada. A pessoa tinha certificado vários cursos, só que nunca aplicou. E quando ela foi atuar realmente na área dela, não sabia fazer nada. E ela foi cobrada: mas você trouxe certificados para mim? Eu fiz os cursos. Fez os cursos, mas não aprendeu. Quando era a hora de mostrar o serviço, não sabia nada.
não fazia nada. É a mesma coisa, não adianta você vir aqui todo domingo bem bonitinho, cabelo arrumado e tudo mais, você vem aqui, sabe tudo isso aqui de falar, sabe tudo isso aqui para explicar para os outros, mas aqui dentro não consegue. Mas quando acontece alguma coisa na tua vida, não sabe aplicar o que aprendeu aqui. Uma vez, Chico estava bem triste. Nossa, mas ele ficou triste. Eu acho que alguém tinha levantado uma calúnia. Acho que era uma coisa bem feia, assim, que tinha atingido ele. E ele era muito sentimental e ele ficou muito triste. Daí Emmanuel chega pra ele. Emmanuel, assim, sempre muito rígido, né? Chega pra ele, o que aconteceu? E ele assim, ai, Emmanuel, você viu o que aconteceu comigo? Eu fiquei tão triste. Dele, sim. E por que tá parado? Porque era pra ele ir pro centro, né? E por que tá parado? Porque eu não consigo, hoje eu não consigo. Eles, que ridículo. Ô Chico, quando uma pessoa entrega para outra um guarda-chuva, uma capa de chuva, umas botas de chuva, o que ela está dizendo? E fico, uai, que vai chover. Então, seu Chico, você não ganhou 400 mensagens sobre continuar, sobre coragem, sobre confiar, sobre fé? Sim, porque ele tinha escrito as mensagens, né? Não passou por você essas mensagens de confiança? Sim, passou. E por que você não usa? Porque quando aconteceu na vida dele, era para ele usar o que ele tinha escrito. A mesma coisa para nós. Não adianta nada você vir aqui, vir aqui. Toma o passe, toma a água fluidificada, se você não consegue usar na tua vida. O importante é você usar na prática o que você aprendeu aqui na teoria. Entendemos? Então que assim seja. Eu peço para os nossos anjos de guarda que esse ensino fique em nós, que na hora de a gente decidir uma coisa, na hora de reclamar de outra, na hora de a gente sofrer por outra, que a gente se lembre desse momento. Que nós possamos entender que o que está na nossa vida é nosso e que sim, tem que ter os hereges na nossa vida para nos ajudar a acordar. E nós precisamos sim tomar atitudes, tomar decisões melhores e precisamos usar as coisas que nós aprendemos. E antes de devolver a palavra, quero fazer um pedido para vocês. Vocês sabem, até tem cartãozinho aqui na frente, que nós temos um canal no YouTube para divulgar as palestras espíritas. Esse canal chama Pílulas de Renovação. Ali dentro tem bastante coisa sobre espiritismo, mudança interior, essa transformação moral que a gente precisa fazer. Até semana passada a gente postava só palestras, rádios, podcasts, essas coisas assim. Mas a partir da semana passada a gente começou a postar videozinhos curtos, porque tem gente que não tem aquela condição de ouvir um bem comprido. Então agora tem vídeo de 3 minutos, tem vídeo de 1 minuto, nós estamos caprichando. Então entrem lá nesse canal, entrem no Instagram também, Pílulas de Renovação. Para que entrar? Para você ver o conteúdo, para ele fazer sentido para você, que seja um reforço diário, sabe? Uma pílulazinha por dia, para que você não esqueça. Assim como o Evangelho quando a gente abre, só que normalmente quando a gente está bem chateado a gente não abre. Então vai lá no canal, vai ter uma coisinha para ti lá. Tem palestra grande, tem videozinho pequeno e tem pílulazinhas bem pequenininhas. Serve para ajudar outra pessoa, às vezes tu não sabe o que dizer para ela, a ideia falha. Dá o endereço do canal. Esse canal foi feito para isso, para que a gente espalhe a boa nova. Tipo as cartas de Paulo, sabe? Para que a gente faça agora com a tecnologia que existe, que a gente possa usar essa ferramenta para ajudar. E para ajudar vocês a não esquecer o nome do canal, eu trouxe os cartõezinhos. Eu queria que vocês passassem. Passa para eles, né? Pegue um cartãozinho, entregue para alguém se você já é inscrito no canal. E se inscreve lá. Esse canal é no YouTube. Quanto mais inscritos tem um canal no YouTube, mais ele dispara as mensagens sozinho, sabe? Daí a gente não precisa ficar assim enviando para cada um. Ele vai sozinho. Quanto mais inscritos, então é o que a gente chama de canal mais forte. Então ajude, entre lá e se inscreve no canal. Se você já é inscrito, convida alguém para se inscrever também, para ele ficar mais robusto. Porque daí eles enviam sozinhos e isso chega, esse conteúdo chega para toda pessoa. E é para isso que a gente criou os vídeos menores, para chegar em todo mundo mesmo. Dá um like lá nas palestras, se inscreve e ajuda a gente a crescer. Porque nisso a gente vai ajudando a espalhar a boa nova. E é isso que o Paulo estava dizendo. Tome uma atitude, faça alguma coisa, não espere o mal dominar. Não adianta a gente dizer, ai, mas o mal está dominando agora. Tá mesmo. A gente fica de bico calado, ninguém faz nada, a gente só diz, ai, aconteceu de novo. Arregaça as manguinhas, vai fazer alguma coisa.
Esse canal foi criado para isso e vocês podem fazer o bem também fazendo isso, se inscrevendo, espalhando essa boa nova. Que assim seja.